Ainda sinto o cheiro do antisséptico, a luz cruel do hospital, e o eco da voz do meu pai, desligando o telefone. Para que tanto drama? Você não está morrendo. Não ligue em pânico. A Kristen precisa de apoio urgente agora. Eu estava ali, sangrando numa maca no pronto-socorro, mal respirando após um acidente. Minha perna parecia estar em pedaços, minhas costelas gritavam. Mas nada doeu tanto quanto a fratura no meu peito, causada pelo homem que devia me proteger. Ele me abandonou porque minha irmã teve um colapso por uma entrevista de emprego frustrada. Horas depois, quando ele finalmente apareceu, seu olhar mostrava que não tinha ideia do que eu havia me tornado na sua ausência. E ele jamais esperaria o que eu faria em seguida. O acidente foi um borrão, pneus guinchando, vidro explodindo, e então, silêncio. Acordei, minha perna imóvel, sangue na boca. Os paramédicos me levantavam para uma maca, vozes urgentes, mas calmas. Temos pulso, fratura exposta, possível hemorragia interna. Vamos. Fui e voltei da consciência até o hospital. Abri os olhos sob uma luz fluorescente, tremendo, meio coberta por um cobertor áspero. Uma enfermeira perguntou se eu sentia os dedos dos pés. Mas eu mal os sentia. Peguei meu celular, a tela, rachada como eu. Rolei até o número que sempre significou ajuda, pai. A primeira ligação caiu na caixa postal. A segunda tocou e desligou. Na terceira, ele atendeu, voz irritada. Martina, o que é? Estou no meio de algo. Kristen está tendo um ataque. Pisquei para o teto, engolindo o ferro. Pai, estou no pronto-socorro. Sofri um acidente de carro. Acho que minha perna está quebrada. Ele me cortou. Você está morrendo? O quê? Eu perguntei, você está morrendo? Porque a Kristen acabou de reprovar numa entrevista que ela queria muito e está em parafuso. Ela precisa de apoio agora. Não é hora para drama. Pai, estou sozinha, sussurrei. Eles acham que talvez eu precise de cirurgia. Ele suspirou, não de medo, mas de aborrecimento. Você é forte. Vai ficar bem. Não ligue em pânico. A Kristen precisa de mim agora. A linha ficou muda. Fiquei ali, olhando o telefone, tentando entender. Não o acidente, mas o fato de meu pai ter escolhido a crise emocional da minha irmã em vez do meu trauma físico. A enfermeira voltou, mais gentil, e perguntou se alguém vinha. Eu assenti, embora não tivesse mais certeza. Esperei, mas ninguém veio. Naquela espera, algo mudou. Pela primeira vez, percebi o quão sozinha eu realmente estava, não só ali, mas na minha própria família. Deitada naquele quarto estéril, anestesiada pela dor e pela descrença, a verdade floresceu como um hematoma. Não era novidade. Sempre foi assim. Kristen, a filha de ouro. A delicada, que precisava de atenção extra. E eu? Eu era forte, a independente, Martina está bem. Vamos focar na Kristen. Ela é mais sensível. Lembrei de aniversários, os meus jantares tranquilos enquanto Kristen tinha festas no quintal. Minha formatura do ensino médio, meu pai ausente porque Kristen teve um ataque de pânico por um B-. Você entende, certo? Ela realmente precisava de mim naquele dia. Por anos, eu entendi. Na faculdade, eu com 2 empregos para pagar a mensalidade, ele mandava aluguel para Kristen e comprava um laptop novo. O meu caindo aos pedaços. Economize ou procure por um de segunda mão. O padrão era constante, sutil às vezes, a ponto de eu duvidar da minha sanidade. Mas ali, na cama do hospital, olhando para o teto branco, eu sabia a verdade. Teve a vez em que Kristen, bêbada, bateu o carro do papai na cerca do vizinho. Uma experiência de aprendizado, ele disse. Eu, que uma vez esqueci de reabastecer o carro, levei 1 hora de sermão sobre responsabilidade. Kristen, a emotiva, a criativa, trocou de curso 3 vezes, mudou de cidade, falhou em estágios.
Meu pai sempre lá com abraços, dinheiro, palavras de encorajamento. Eu? Estável, pagando minhas contas, sem problemas. Isso me tornava menos digna da atenção dele, porque eu não precisava dele. Até agora. Até meu carro sair da estrada e eu precisar dele, não como provedor, mas como pai, para simplesmente aparecer, sentar ao meu lado, se importar. E ele não o fez. Escolheu Kristen de novo. Repetidamente, ela exigia e recebia. Eu suportava e era ignorada. Mesmo ali, com médicos discutindo cirurgia e hemorragia interna, eu ainda pensava, ele só se preocupa mais com ela porque ela luta. Mas então, algo mais pesado se revelou, ele nunca me viu de verdade. Ele só via o que eu conseguia lhe dar e presumiu que eu lidaria sozinha. Naquela noite, com o corpo fraturado e o coração em pedaços, deixei a negação cair. A névoa se levantou e, em seu lugar, algo mais frio e claro se enraizou. Aquilo não era amor. Era negligência disfarçada de expectativa. Eu acreditava que, se me esforçasse o suficiente, ganharia seu amor. Mas esse amor era sempre condicional. Meu sucesso era esperado, o esforço de Kristen era elogiado. Minhas notas Bom. É assim que deve ser. Kristen passando em uma matéria que estava reprovando? Jantar fora, postagens no Facebook, elogiando sua resiliência. Aprendi cedo que competência não era celebrada, era explorada. Ele se apoiava em mim para tudo, enquanto Kristen flutuava com uma rede de segurança tecida pelas infinitas segundas chances do nosso pai. Uma vez, ela acumulou dívidas no cartão. Ele a tirou do aperto, e depois me pediu para cobrir as contas da casa. Eu fiz, achando que era amor, preencher as lacunas, ser confiável, sempre dizendo eu entendo, engolindo o ressentimento. Mas eu não entendia. Não de verdade. Não até estar ali, na bata do hospital, com meu pai dizendo friamente que eu estava sendo dramática, que a entrevista de Kristen era mais urgente que minha dor, que eu não estava morrendo, então não devia ter ligado. Olhei para a parede, tentando processar a vergonha. O pior não foi a rejeição. Foi o quão familiar parecia. Aquilo não era uma traição pontual. Era o culminar de anos sendo invisível, a menos que fosse útil anos interpretando o papel da filha forte, autossuficiente, a filha fácil. Esse papel havia se tornado minha prisão. Eu os havia ensinado a me tratar, não falando, mas aguentando, nunca pedindo mais, sempre me afastando para Kristen, mesmo sangrando. Percebi então que, se eu não mudasse o roteiro, ninguém o faria. Talvez o mais radical fosse parar de tentar. Parar de bancar a forte para um homem que só me valorizava quando eu não precisava de nada. Parar de sangrar em silêncio só para proteger o conforto alheio. Parar de chamar de amor quando era controle. Ali, percebi, não foi só um acidente. Foi um ponto de ruptura. E, finalmente, talvez fosse exatamente o que eu precisava. Quando a noite caiu e fui transferida para um quarto mais calmo na ala de trauma, o hospital se tornou um santuário. Frio e impessoal, mas mais reconfortante que o calor vazio de casa. A enfermeira diminuiu as luzes e perguntou suavemente: "Sua família está vindo?" A única resposta possível foi: não. Ela não insistiu. Avise-nos se precisar de algo. Mas eu precisava de algo que nunca havia me permitido pedir: proteção. Não da dor, eu podia suportar a dor, mas das pessoas que chamavam aquilo de amor enquanto me viam desmoronar. Foi então que peguei o celular de novo. Minha mão estava mais firme. Rolei além do pai, além da Kristen, e toquei em senhorita Joana Simon, minha advogada. Trabalhei com ela anos atrás em algo menor, mas ela era competente, calma e gentil. E, o mais importante, não me olhava como se eu estivesse exagerando. Quando ela atendeu, esperava desabar. Em vez disso, me surpreendi. Joana, é Martina. Eu estou no hospital. Uma pausa. Você está segura? Ela perguntou. Sim, fisicamente, sim, mas preciso de ajuda. Ajuda legal.
Expliquei tudo: o acidente, a ligação, a indiferença, os anos de ajuda financeira ao meu pai e à minha irmã. Milhares que eu transferi silenciosamente, como a responsável. A voz dela não vacilou. Ok, eu entendo. O que você quer fazer? Eu quero cortar laços com eles, eu disse. As palavras saíram como uma confissão, mas soaram como libertação. Quero ter certeza de que eles não podem acessar nada. Quero revogar tudo que já assinei. Procuração, beneficiários de testamento, acesso financeiro, tudo. Ela não perguntou por quê. Não precisava. Você tem documentação do apoio que lhes deu? Eu assenti. Sim, comecei a guardar registros meses atrás, transferências bancárias, e-mails, até algumas mensagens. Não sabia por quê. Bom, ela disse. Isso vai ajudar. Virei ao hospital pela manhã. Redigiremos tudo. Você não precisa fazer isso sozinha. Pela primeira vez em muito tempo, acreditei nela. Encerrei a ligação, afundando nos travesseiros. As máquinas apitavam, constantes e seguras. Eu não estava mais apenas tentando sobreviver. Eu estava me escolhendo. A garota que sempre veio em segundo lugar. A mulher que sempre engoliu a voz. Ela havia terminado de bancar a Forte para pessoas que a usavam como arma. E, pela primeira vez, o silêncio não pareceu abandono. Pareceu espaço. Espaço para respirar. Espaço para recomeçar. Joana chegou na manhã seguinte, impecável, com sua pasta. Bom dia, Martina, disse com um sorriso firme. Vamos trabalhar. Ela puxou uma cadeira, abriu o laptop. Entreguei um pendrive com meses de preparação silenciosa, extratos, prints, transferências, e-mails, mensagens. Era avassalador. Centenas aqui, milhares ali. Cota de terapia da Kristen, aluguel, concertos, resgates. A maioria das exigências nem era polida, era pura culpa. A Kristen está em apuros. Pode ajudar? Não quero ela morando comigo. Pode adiantar o carro dela? Kristen nunca se estabilizou, e eu nunca parei de pagar. Joana digitava rápido, compilando totais. Quando ela virou a tela, o número lá embaixo fez meu estômago embrulhar. Quase 6 dígitos, sumidos em 5 anos. Poderia ser a entrada de uma casa, minhas dívidas pagas, um negócio. Em vez disso, era o rastro do meu apagamento silencioso para manter a paz. Joana me olhou. Isso não é generosidade. É um padrão de dependência financeira. E, pelo conteúdo dessas mensagens, beira a coerção. Engoli em seco. Pareço uma tola? Não, ela disse. Você parece alguém que foi condicionada a acreditar que amor é conquistado com sacrifício. Essa frase me quebrou, porque era exatamente isso. Toda vez que eu pagava, eu buscava conexão, esperando um obrigado, que Kristen me apreciasse. Que eu fosse vista. Em vez disso, eles só aprenderam que eu nunca diria não. Até agora. Joana me guiou pelos próximos passos: revogar a procuração, remover pai e Kristen do testamento, atualizar acessos às minhas contas. Eu cuido da notificação, ela disse. Vai ser complicado, mas manteremos a ordem. Assenti. Recomendo um fundo fiduciário só para você, ela adicionou. Você não está só cortando laços. Está recuperando sua autonomia, legal e emocionalmente. Enquanto eu assinava, senti uma dor que não vinha do corpo fraturado. Era luto. Por quem eu fui, por quem tentava, pela filha que esperava que ele aparecesse, pela irmã que esperava que Kristen mudasse. Mas quando a última assinatura secou, o luto deu lugar à resolução. Eu não pedia mais permissão. Não implorava por amor. Eu estava traçando a linha, não por despeito, mas por sobrevivência. O quarto do hospital ficou estranhamente silencioso no final da tarde. O soro zumbia. Minha perna latejava, mas a dor estava menor, ofuscada pela pulsação no peito. Eles estavam vindo.
O hospital havia finalmente contatado meu pai. Eu não esperava que ele viesse logo, mas Joana, sempre pronta, ficou ao meu lado. Acho que eles virão quando acharem que podem fazer um show, ela disse, calma. Eles não estão acostumados a serem excluídos. Ela estava certa. Às 16h47, a porta abriu. Meu pai entrou primeiro, parecendo apressado. Sua gravata solta, o rosto com uma expressão que talvez passasse por preocupação para quem não o conhecesse. Kristen vinha atrás, óculos de sol na cabeça, expressão entre aborrecimento e orgulho ferido. Então, seus olhos caíram em Joana. Imediatamente, o calor se foi. Quem é esta? Meu pai exigiu. Joana se levantou. Boa noite. Sou Joana Simon, advogada de Martina. Os lábios de Kristen se curvaram. Uma advogada? Ah, qual é? Sentei um pouco, a dor disparando. Sente-se se quiser conversar ou saia. Sua escolha. A mandíbula do meu pai se contraiu. Isso é sobre o que aconteceu mais cedo? Martina, você não pode estar tão brava. Você não estava morrendo. Kristen estava num lugar muito ruim. Por causa de uma entrevista de emprego, perguntei, minha voz fria. Você me deixou sangrando no pronto-socorro porque a Kristen foi rejeitada pelo LinkedIn. Kristen ofegou. Eu estava tendo um ataque de pânico. Você estava desapontada, retruquei. Eu estava me preparando para uma cirurgia, sozinha. Meu pai elevou a voz. Você está sendo dramática de novo. Você sempre transforma tudo em uma crise. Aquela frase, de novo. Bateu como um tapa. Joana, eu disse, ainda olhando para eles. Você se importa de tocar a mensagem? Ela assentiu, pegou o telefone e tocou. O quarto se encheu com o zumbido áspero do viva-voz. Para que tanto drama? Você não está morrendo. Não ligue em pânico. A Kristen precisa de apoio urgente agora. A voz de Kristen veio a seguir. Você é tão egocêntrica, Martina. Não consegue ver que estou em parafuso? Então a ligação foi cortada. Silêncio. Total. Condenatório. Meu pai parecia atordoado. Kristen ficou pálida. Você nos gravou? Ele rosnou. Sim. Depois que você desligou na minha cara. Algo me disse que eu poderia precisar de provas quando você começasse a distorcer a história. O rosto do meu pai ficou vermelho. Isso é insano. Você perdeu a cabeça. Não, eu disse, firme. Finalmente a encontrei. Joana deu um passo à frente, papéis nas mãos. A partir de hoje, Martina revogou formalmente todo o acesso financeiro e responsabilidades para com qualquer um de vocês. Isso inclui procuração, contas compartilhadas e quaisquer futuras autorizações legais ou médicas. Vocês não têm mais direito a nada conectado ao nome ou recursos dela. Meu pai arrancou o papel, você não pode fazer isso. Ela pode, Joana disse calmamente. E ela o fez. Kristen avançou. Mas eu preciso de ajuda. Estou procurando empregos. Não posso voltar para a casa da mamãe. Esse não é mais o meu problema, eu disse, com voz de aço. Você teve anos de tábuas de salvação. Fui eu que sangrei desta vez e você ainda fez disso sobre você. Sua família, meu pai gritou. Não, eu disse. Seu sangue. Isso não é a mesma coisa. Ele me encarou, os olhos selvagens. Depois de tudo o que fiz por você. Você me criou para ser responsável para que eu pudesse financiar a sua irresponsabilidade. Isso não é ser pai? Isso é dependência. Eles não argumentaram depois disso. Apenas ficaram ali, atordoados, gaguejando, derrotados. E quando Joana abriu a porta com um aceno silencioso, eles saíram da minha vida. Sem mais atuações. Sem mais súplicas. Apenas o som frio e limpo de uma porta se fechando.
O silêncio que eles deixaram não era pacífico. Era pesado, como o ar após uma tempestade. Joana ficou um momento. Ela guardou os documentos, fechou a pasta e me deu um olhar longo e silencioso. Eles vão reagir, ela disse suavemente. Emocionalmente, talvez publicamente. Esteja preparada para a raiva disfarçada de desgosto. Assenti, o estômago já se contorcendo. E ela estava certa. Naquela noite, ainda sob medicação, recebi a primeira mensagem de Kristen. Não acredito que você nos pegou de surpresa. Você sempre foi ciumenta. Queria me humilhar na frente dele. 1 minuto depois, você não é uma vítima. Só gosta de bancar a vítima agora que te dá simpatia. Depois, meu pai, isso é uma traição depois de tudo o que fizemos por você. Paguei seus aparelhos, seu acampamento, sua infância, e é assim que você me paga? Cada mensagem quebrava a casca que eu construía, mas não respondi. Joana me disse, o silêncio é poder. Deixe seu advogado falar por você. Deixe seus limites falarem mais alto que qualquer resposta. Mutei os números deles. Mas não parou ali. 2 dias depois de ter alta, mancando em casa, abri o Facebook e vi uma postagem vaga do meu pai. Às vezes, quem mais amamos nos machuca mais profundamente, especialmente quando esquecem de onde vieram. Dezenas de comentários de pena seguiram. Tia Mirtes postou algo cheio de agressão passiva. Criamos nossos filhos melhor que isso. Lealdade é tudo. Não respondi. Mas o que me atordoou não foi a difamação. Foi quem ficou em silêncio e quem não. Meu primo Carlos, que eu não via há anos, me enviou uma mensagem privada. Oi, só quero que saiba que eu acredito em você. Eu vi como eles te trataram. Kristen sempre foi a tempestade e esperava-se que você fosse o guarda-chuva. Isso não foi justo. Chorei mais com essa mensagem do que no hospital, porque alguém finalmente me viu, claramente, sem que eu precisasse explicar. Então, Milena do trabalho, que deixou o mantimento sem que eu pedisse, e minha amiga Nicole, que mandou uma mensagem, você não deve sua sobrevivência a ninguém. Pouco a pouco, percebi que não estava sozinha. As pessoas que realmente se importavam não precisavam de explicação. Elas não transformavam minha dor em drama. Elas apenas apareceram. E, lentamente, comecei a aparecer para mim mesma também. Voltei à terapia. Conversei, realmente conversei, não para defender meu passado, mas para desvendá-lo, para entender por que eu havia permanecido tanto tempo em um sistema que se alimentava do meu silêncio. Meu terapeuta disse algo que nunca esquecerei: você não era amada por quem você era. Você era recompensada pelo que você dava. Isso não é amor. Isso é transação. Acertou como a verdade sempre acerta, súbito, agudo, libertador. Comecei a recuperar mais do que minhas finanças. Recuperei minha identidade. Abri uma poupança só para mim. Atualizei meus contatos de emergência. Bloqueei Kristen e meu pai em todas as plataformas. Não foi a raiva que me guiou. Foi a paz. O tipo que vem depois de uma tempestade forte o suficiente para arrancar tudo que nunca foi estável. Meses se passaram. Minha perna curou lentamente. O gesso deu lugar à tala, depois à bengala, e eventualmente apenas uma leve dor quando chovia. Mas o que demorou mais para curar foi a ferida silenciosa no meu peito. O tipo que nenhum raio-x poderia mostrar. O tipo esculpido pelo silêncio de um pai, pela arrogância de uma irmã, por uma vida inteira sendo necessária, mas nunca verdadeiramente vista. E, no entanto, eu estava curando. Cada pequeno ato de autorrespeito me costurava de volta. Caminhava sozinha e não me sentia vazia. Cozinhava para mim e não sentia a necessidade de compartilhar para me sentir útil. Eu ria, não porque alguém precisasse que eu permanecesse forte, mas porque eu me sentia leve. Kristen e meu pai nunca se desculparam. Mas pararam de tentar me contatar depois que Joana os notificou formalmente. A ausência deles, antes aterrorizante, tornou-se um presente.
Preenchi esse silêncio com pessoas que apareceram sem serem convidadas. Amigos que trouxeram sopa sem pedir agradecimentos, um colega que me ajudou na transição do trabalho, até minha vizinha, a senhora Bárbara, que batia a porta uma vez por semana com flores do seu jardim. Foi nesses gestos simples que encontrei uma verdade que nenhum tribunal ou discussão familiar poderia ensinar. Família não é quem compartilha seu sobrenome. É quem aparece quando as luzes se apagam. É quem acredita na sua dor sem provas. É quem nunca te faz pedir desculpas por precisar deles. Obrigada por ouvir a história de Martina. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.